Bem, amigo ligado no TV Áfia, mais um torneio da Áfia, a Copa Dominicana 2016, com um desfecho fantástico, duas equipes escoladas, duas equipes campeãs, por onde passam no mundo, a equipe do Banespa, a equipe do Uno, que abrilhantaram demais a categoria Diamond, e nós começamos aqui a conferência de imprensa da categoria Diamond, da final, com os destaques do jogo, né? Neste caso aqui, não só do jogo, os dois jogaram muito, mas principalmente da parte de organização, da maneira com que essas delegações vieram e se portaram num país estrangeiro. Então eu tenho a satisfação de estar publicamente aqui agradecendo ao Mauri, agradecendo ao Banzé, porque eles fazem a história dos nossos eventos. O que seria da Áfia se não tivesse pessoas como vocês? Então, eu fiz questão de convidá-los, porque acho que vocês foram os destaques das equipes. Formaram dois grandes esquadrões, venceu, em cima do regulamento, a equipe do Banespa, mas as duas equipes foram fantásticas na competição. E eu vou abrir essa conferência com o nosso comentarista, o maior comentarista do Rio Grande, Oxalá do Brasil, Kaiber. E eu queria que você endereçasse a sua pergunta para um dos convidados. Como é que a gente vai puxar o microfone? Então, o William Rafael vai puxar o microfone aqui. Nós vamos começar com o Kaiber. Em primeiro lugar, uma satisfação, tanto ao Banzé quanto ao Mauri. E devo dizer que o Mauri foi um gigante, Mauri. E o Banzé é o cadenciador. Mas a pergunta primeira vai para o Mauri, que foi o time vice-campeão, mas falando inclusive com o pessoal ali fora do Banespa, reconheceu a capacidade técnica e a força do Uno, e ao mesmo tempo reconhecia ali a força de um time que já foi campeão, assim como o Banespa, nas Copas organizadas pela AF. Vocês tiveram uma imposição tática perfeita e conseguiram anular as principais jogadas, e uma delas era do Ataliba, que teve um único lance na partida e assim mesmo ele foi decisivo. Acabou fazendo o gol. Então vocês tiveram a marcação em cima de Salgueiro, do Décio, do Paraguaçu, que tiveram dificuldade de jogar. Também é verdade que o Banespa precisava só do empate. Então não precisava também ser tão afoito na hora de partir para a busca do gol. Pergunto, Mauri, o que faltou? O Uno adotou um esquema hoje um pouco diferenciado, jogando com o Germano um pouco mais atrás, mas que tem força para chegar na frente, se somava ao Roberto e ao Nerci. Mas com tudo isso, o que faltou para o Uno nessa partida final? Boa tarde a todos os amigos da Áfia, dos continentes que estão nos assistindo, nos vendo, né? A você, Kaiber, um grande amigo, parceiro, Rogério, Banzé, né? Parabéns. O Uno veio com uma proposta para vencer o jogo, né? Nós armamos a equipe para sair a partir da linha da bola. Então, nós não deixamos ninguém plantado na frente. O mais adiantado foi o Roberto, que infelizmente estava machucado, né? Um dos nossos destaques não conseguiu entrar em campo, machucou ontem, né? Também já veio machucado. Casagrande veio machucado. Saldanha, infelizmente, uma pessoa que poderia desequilibrar, também, por um acidente, machucou a costela. Não fomos felizes nessa situação. Poderíamos ter matado o jogo ao final com o Nerci, que não conseguiu jogar. O time do Banespa estava muito bem posicionado dentro de campo. As oportunidades que eles nos deram, nós não soubemos aproveitar. Quando eles tentaram se abrir, principalmente no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, eles levaram 3 contra-ataques, sendo um deles quase fatal. Mas eu dou os parabéns para eles. Eles foram tecnicamente superiores nesta oportunidade, neste campeonato. E os nossos 2 primeiros jogos nós deixamos muito a desejar, na verdade. E eu tentei, de todas as formas, não deixar
o time à vista do time deles. Então, nós colocamos alguns em posições diferenciadas, não é? Para chegar no momento decisivo e matar o jogo. Infelizmente, não conseguimos numa falha única nossa. Falha única nossa. O Ataliba entrou por trás, o jogador deles foi, na verdade, chutar a gol e a bola passou na frente da área e o Ataliba foi feliz nessa finalização. E eles tinham essa vantagem, como se colocou, do empate, e eles estão de parabéns, porque é um time grande, um time vencedor também, o time jogou limpo, da mesma forma que o Uno também jogou limpo. Então, nosso muito obrigado do Uno, da direção do Uno, a qual eu faço parte, não é? A equipe do Banespa, não é? Que veio muito bem estruturada, com um plantel bastante grande, e foram felizes. Parabéns novamente ao Rogério, a toda a organização. Obrigado, Mauri. E assim, falando um pouquinho do jogo, antes de você fazer a pergunta ao Banzé, você sabe que a piscina do hotel, ela transborda opiniões, é uma casa de apostas offshore. Ali as pessoas fazem as suas opiniões e tal. Realmente o Uno, nas 2 primeiras rodadas, não foi aquele Uno que a gente conhecia. Aquele Uno mais agressivo, aquele Uno de placares e de jogadas concatenadas e tal. Acho até que a melhor partida do Uno foi essa mesmo. Tá? E eu não posso deixar de ressaltar que achei, e comentei com o Kaiber em off, e ele falou na transmissão, que no começo do jogo e o primeiro tempo foi total do Uno. O Uno taticamente estava perfeito e era uma questão de momento para sair o gol. O Banespa, jogando pelo empate, eu acho que foge um pouco as características do time do Banespa, que é um time de individualidade. Né? Foi um time bem montado para sair com o resultado. Né? Deu a sorte de fazer o gol. Né? E aí, vocês subiram, o Banespa trocou muito jogador, né? Eu até concordo com o que o Banzé... Houve uma troca muito... O Banespa teve um momento, acho que na segunda faixa do segundo tempo, que eu achei que o Banespa estava muito vulnerável a tomar. Entendeu? Aí veio o pênalti, né? Aí o Banespa se reequilibrou, mas aquele último lance, essa pergunta eu vou fazer, depois nós já vamos para o Banzé, né? Eu vou fazer para você, aquele último lance, veio na minha cabeça a história das Copas, né? E o gol do Roberto contra o Boca, mais ou menos na mesma condição. Você estava naquele jogo? O Boca, que era o todo-poderoso. E aí, Mauri, veio esse filme na hora que o Nercy deu a meia-lua, nos últimos 15 segundos, e ele cruzou, e por isso, foi isso, ó, isso, que a bola não sobrou para o Roberto. Foi exatamente. Naquela oportunidade, foi uma triangulação entre o João Sá, não é? O Serginho, que enfia para o Roberto, o Roberto chapela o goleiro, deixa a bola descer e empurra para o gol. Não é? Matamos ele, devia ser mais ou menos aos 33, 34 segundo tempo, estava quase acabando o jogo, e nós vencemos 1-0. Então veio isso, eu achei que o Nercy ia empurrar, já estava pronto para gritar o gol, mas ele esteve de frente com tudo. Se ele acerta o biquinho do lado esquerdo do goleiro, ele teria feito o gol. Não é? E ele deu o bico, infelizmente, para fora. Deixa eu passar agora para o nosso José Carlos Kaiber, que vai fazer a próxima final. Kaiber, depois eu vou com o Williams Rafael Júnior. Só pergunta para o Banzé. Quando eu fazia sinal para você a respeito do horário do relógio, é que o tempo de jogo daquele jogo do Uno com o Boca e hoje era quase igual. Lá acho que foi 37 minutos, 38, por aí, 38, 39, o gol do Roberto, e aqui hoje foi nos últimos segundos, mas isso não muda muito. Banzé, parabéns, um belo título conquistado. Eu tenho certeza absoluta que vocês esperavam essa dificuldade, porque se o Uno não fez uma boa participação nos 2 jogos anteriores, mas pelas características, e quem conhece o time do Uno, e eu conheço os jogadores que eles têm, e eu comentava, inclusive, com os próprios companheiros seus de viagem, que eu tive a oportunidade de ir e voltar algumas vezes, eu dizia que se fosse a final com o Uno, seria um jogo duríssimo. Por conhecer as características, a aplicação tática, é um time rigorosamente tático e que tem uma definição de atividade dentro do campo, tem jogador de velocidade para fazer o contra-ataque, só que vocês foram frios. Vocês foram frios. Em muitos momentos do jogo, o Uno tinha mais posse de bola, chegava na frente, mas
O time era frio demais, frio demais no sentido positivo. E aí não tinha o Uno a possibilidade, principalmente no primeiro tempo, de chegar mais na frente. E no segundo tempo vocês valorizaram ainda mais isso, com o passe, sem ter pressa. Tenho certeza absoluta que se fosse um jogo que vocês tivessem a necessidade de ganhar, a atividade seria outra. Então vocês rigorosamente jogaram com o regulamento debaixo do braço. E a pergunta, com tantos jogadores bons que tem no time, que tantos jogadores agudos que vocês têm, que é um time que não tem... o Rogério foi muito feliz, não tem como rotina ser um time defensivo, mas vocês foram experientes, vocês foram inteligentes. E foi por aí que vocês ganharam esse título? Bom, boa tarde, amigos da AFIA. Rogério, parabenizá-lo por mais uma Copa, toda a sua equipe, sempre maravilhosa, né? Antes do Amauri, eu quero também parabenizar a equipe do Bagaço, a equipe do Amigos do Cooper, né, que juntamente com o Banespa e o Uno, né, disputamos essa categoria, né? E o Amauri, amigo que nós conquistamos, né, que é um dos objetivos da Copa, é jogar e fazer amigos. E o Amauri é um dos amigos mais astutos que eu conheço, entendeu? Não, mas estamos fraquinho, o Germano não está jogando, está fratura, ainda não cicatrizou, não tá, né? Falei, Batata, acabou o jogo ontem, vamos pegar e vamos assistir a equipe do Uno para você ter, né, uma noção de como montar nossa equipe, né? Embora deu parecer que nós fomos defensivos, a estratégia era que o Batata sonhou, falou 3-5-2, mudou a nossa formação, né? Nosso modelo de jogo mudou, de 1-4-3-3 mudou para 3-5-2, tentando marcar o Nerci, o Germano, só que o Germano foi de volante, aí foi o Roberto, né? Que não tinha jogado, eu não conhecia o Roberto, bom jogador, deixamos o Ataliba e o Wilson, mas sacrificou muito o Décio e o Garrincha, né? E o Garrincha, que eram os dois alas. Então nós mudamos sem treinar, 3-5-2. Tivemos dificuldades no momento, o Uno teve chances, né, de gol. E no segundo tempo, quando sai o gol, eles se abateram, normal. Né? Agora eles precisam marcar 2 gols no Banespa. Nesse momento, o Batata, o que o Batata faz? Ele faz uma série de substituições e ele desestruturou um pouco a nossa equipe, entendeu? E acabamos tomando gol, que faltava pouco tempo. Depois, logicamente, com a experiência, né? Tentamos segurar a bola, rodar a bola. O Batata queria que eu rodava a bola, porque também o Uno não nos pressionou. O Uno queria não, jogou no contra-ataque. Uma qualidade muito boa dos jogadores e tiveram as chances no contra-ataque. Mas o Mauri está de parabéns? Não. Então o Mauri está de parabéns pela equipe, né, que sempre monta boas equipes, né, e foi realmente uma grande final. Né? E eu sabia que quem tivesse essa vantagem do empate numa categoria, num jogo desse, é decisivo. Então nós, no jogo contra o Bagaço, nós procurando manter mais a equipe base para marcar os gols, para ter essa vantagem do empate que acabou sendo determinante. Bom, e eu vou fazer a minha pergunta, depois nós vamos fazer o Sidney. Né, o Williams, hoje a gente vai para poder terminar essa primeira rodada e voltar para assistir outra final. O Câmara está liberado. Eu vou só tecer os meus comentários sobre o Banespa. O Banespa é um time, uma constelação de bons jogadores, e principalmente jogadores experientes, Mauri. Gente que vem há 15, 20 anos para a Copa. Né? Hoje eu estava vendo uma foto da USP campeã do primeiro campeonato que eu fiz de Master em Cancún, com o Genésio e o Wilson, que foram campeões aqui, foram campeões lá no primeiro que eu fiz. Porque a gente fazia para universitário e para a categoria livre quando passamos ao Master. Eu achei, assim, como admirador do futebol, que vocês chutaram muito pouco no gol. Não desvalorizando, não, porque eu acho que o que interessa, e o futebol brasileiro está aprendendo isso, é ganhar. Não adianta jogar bonito, dar rolinho e não ganhar. Né? Eu acho que o time foi, como o Tucábio falou, frio, soube usar a experiência para tocar de um lado do outro, mas realmente sentiu 3-5-2.
Porque o 3-5-2, por si só, ele já traz para trás o time. Ocupa espaço, mas é mais para trás. Se você não tem a saída dos laterais, como você bem disse, que se você quis marcar o Nercy, você já perdeu um lateral. Então, na verdade, não era 3, era 4-4-2. Você trazia para trás mais um para marcar o Nercy. Então, eu queria fazer essa pergunta para você. Você, dentro de campo, toda a experiência que tem, o cadenciador de jogo, o cara que comanda, o líder dentro do campo. Você se atrapalhou um pouco com essa formatação? Você acha que o Banespa demorou uns 20 minutos para entrar na esfera? Não foi isso, Rogério. O Batata, embora ele mudou a numeração, né, para 3-5-2, mas a proposta era pressionar o Uno, pressionar alto, coisa que só Corinthians, poucas equipes estão fazendo isso, né? Tipo o Audax, pressiona alto. É que estava faltando um encaixe no número 5, que eu não sei o nome, um bom jogador, né, que estava passando, como que chama ele, Amori? Rigoli. Isso, que estava distribuindo, então o Batata no intervalo, Edinho, você ou quem estiver mais próximo, porque cola nele para neutralizar a armação lá. E aí nós, no decorrer, nós voltamos para 4-4-2, mas em nenhum momento voltou no começo foi sempre no 1-3-5-2. Quando nós voltamos num 4-4-2, o Uno se perdeu. Ele se perdeu, só que o Batata fez a troca de três atacadas, aquela troca desestruturou a gente e nós estávamos já com muita confiança, né? E a tendência, não sei, a tendência é a gente ir em busca do segundo gol, que aí seria praticamente impossível eles fazerem 3 gols em nós. Vamos para as últimas perguntas, né? Para o campeão e para o vice-campeão, categoria Diamond, Copa Dominicana 2016, os primeiros campeões, e hoje, à noite, às 10 horas da noite, festa dos campeões no Hotel Believe Canoa, transmissão ao vivo pela TV Áfia para todo o planeta. Sidney Botelho, a voz macia da TV Áfia. Boa tarde aos dois, parabéns Banzé, parabéns Mauri, inicialmente parabéns pela iniciativa dos dois, eu acho que a pontuação no final foi interessante, os dois terminaram na mesma regularidade, os times eles têm características diferentes, eu acredito que o Mauri sabe da dificuldade do seu time em algumas limitações, mas tem a outra qualidade que é a boa marcação, o toque de bola do Banespa. Quero perguntar para o Mauri. Mauri, hoje o seu time foi com o Rigoni muito seguro, percebi que muitas vezes ele estava mais adiantado do que o jogo anterior, porque eu acompanhei o jogo de vocês e vi a bela movimentação do Germano, que estava mais livre hoje, e também a presença do Santos pelo lado direito. Ontem nós conversamos no ônibus, você falou, vou surpreender. Realmente, essas movimentações foram as surpresas esperadas pelo torcedor em casa. Esse foi o dedo do Mauri, que infelizmente ficou igualitário, e o saldo de gols decorrente às participações, os jogos propriamente da equipe do Uno pesaram no final, mas a sua tática inicial deu certo ou não? Perfeito. Esse era o objetivo, vencer o jogo. Mas o 4-4-2 deles, praticamente desde o começo, eles deixaram 2 homens na frente, não é? Um para fazer o pivô, foi bem marcado, não conseguiu fazer o pivô em nenhuma oportunidade para o Ataliba. O Ataliba não conseguiu receber a bola e sair para o chute em nenhuma oportunidade, na verdade. E eles ficaram plantados na meia cancha, eles congestionaram a meia cancha e acabou que o jogo ficou muito equilibrado, na verdade. Nós tivemos uma posse de bola melhor, nós saímos no primeiro tempo melhor do que eles, nós fomos mais agressivos, sem deixar de lado a nossa marcação. Eu esperava do time do Banespa uma saída mais contundente para eu poder matar o jogo. Porque nós íamos sair com 4. Aí na sequência eu já perdi o Saldanha. E eu perdi o meu principal homem, não jogou hoje, que foi o César. O César já jogou em grandes equipes, desde o Atlético Paranaense, o Nego da mesma forma, o Nego da mesma forma, não jogou só apenas no Pinheiros e no Colorado antigo, não é? O Saldanha da mesma forma, ex-profissional também, já jogou no Pinheiros, jogou no Colorado, não é? Jogou no Londrina. Então, os nossos jogadores, a grande maioria é ex-profissional, não é?
que passaram pela Suburbana também, não é? Então todos sabem jogar. Todos sabem jogar. Então o nosso objetivo é, deixa eles virem um pouco mais e vamos sair no contra-ataque. Porque o ponto fraco deles era a zaga. O único ponto fraco do Banespa era a zaga, era mais lenta, mais devagar. Então nós tínhamos que ser mais contundentes e ir para cima. E nós tentamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes com o Santinho. E o cruzamento, infelizmente, o Roberto não estava 10% da condição física dele. Ele estava com a musculatura dele direita totalmente arrebentada, não tinha condição nenhuma de jogo. E o time do Banespa, sem comentário, eles armou o time com o regulamento debaixo do braço, como o Kuiper deixou muito bem claro. Não é? Se eles saem para cima, eles perdem o jogo. Perdiam o jogo, com certeza absoluta. Mas foi assim, olha, o que a gente ouvindo aqui, né, que a gente fica... É muita sabedoria, né? A experiência, ela traz sabedoria. O jogo foi um jogo de xadrez. Todos estavam cansados, óbvio, são vários jogos, né? A distância, desta vez, não foi a distância normal da AFIA para chegar no campo. Tudo isso trouxe. Então, foi montado um tabuleiro de xadrez em que ficou faltando as últimas peças. A rainha, por um lado, foi um jogo decidido no detalhe tático. Isso é uma coisa fantástica e não deixa de ser um aprendizado para todos nós. Sidney, sua pergunta para o campeão Banzé. Banzé, eu realmente, eu e o Edmar, a gente tem períodos de narração. E eu falei para o Edmar, vamos inverter um pouco, eu quero narrar gols do Ataliba. E ontem, brincando com o Ataliba, eu falei, Ataliba, você me decepcionou, Ataliba. Eu pensei que eu ia narrar 10 gols seus ali no jogo de ontem. Ele fez 6. E hoje ele fez 1. Ele estava muito preso e o gol dele, lembra o Viola em 88, no gol do Corinthians, escorregando num chute torto do Genésio. Mas temos que valorizar o seu domínio de bola, do Salgueiro, do próprio Ataliba que pediu. E no começo do jogo, a zaga muito perfeita do time do Uno não deixava a bola chegar para o Ataliba. No segundo tempo, vocês tiveram que mudar e mostrar o quê? Mesmo com o empate, que vocês ainda estavam vivos no jogo. E mudou o jogo. A avaliação foi muito boa. Primeiro tempo, o domínio de bola foi do Uno e no segundo deu mais Banespa, se nós calcularmos em tempo de posse de bola. O que vocês conversaram no segundo tempo? Porque o gol de vocês pressionou justamente o Mauri e parabéns a toda a sua equipe, principalmente para o Ataliba. Você falou bem, no intervalo o Batata ajustou o 3-5-2, porque os nossos zagueiros, eles estavam... O Genésio foi para a ala esquerda, né? E o Batata falou para o Genésio que ele teria que apoiar mais, teria que atacar mais. Tanto é que o gol sai no cruzamento, no chute do Genésio, né? E nós mudamos só para o 4-2 só depois que nós marcamos o gol. Aí formou 2 linhas de 4, né? E quando o Batata fez uma troca muito abrupta de muitos jogadores e quebrou a estrutura. Nós nos encontramos no jogo, né? Com a marcação, realmente o desgaste para nós, embora nós temos um plantel numeroso, todo mundo sabe que não é do mesmo nível, né? Então, hoje era dia para o time do campo jogar mais, mas o Batata foi ousado, fez a troca e a gente acabou consertando. Eu gostaria de ter jogado na forma de 1-4-3-3, pressionando o Uno mais lá em cima. Só que na cabeça do Batata, o 3-5-2 ia dar mais equilíbrio no posicionamento, já que o Uno tinha 4 no meio do campo, nós teríamos 5, né? E o Décio era a pessoa fundamental para marcar o Santos, né? Quando eu assisti o Santos jogando na véspera de ala, falei, nós temos que segurar esse homem. E quando tomou o gol, o Décio não estava em campo, a gente estava de outra forma que acabou surgindo o pênalti e depois no final realmente eles tiveram uma chance, né? Mas jogamos, como o Rogério falou, um jogo tático, né? O Batata é uma pessoa muito inteligente, muito astuta, né? Também. E o futebol é futebol tático. Não jogamos pelo resultado. Eu queria jogar para marcar 2 gols. Acaba o jogo. Entendeu?
Marcamos um, eles foram para cima. Quando eles vieram para cima, nós não estávamos com a nossa formação, vamos dizer assim, do campo. Tinha as trocas lá. E houve uns desajustes lá, normal. Mas é do jogo, o jogo de futebol é imprevisível, né? É imprevisível. Teve o domínio Uno, depois no segundo tempo o Banespa teve o domínio do jogo. Bom, pessoal, nós vamos à primeira entrevista, a coletiva de imprensa com os campeões e vice-campeões. Tá? Só lembrando, Banzé, que o que você falou da forma tática, que foi o grande mote dessa primeira decisão, a decisão tática, né? Ouvindo os dois aqui, o Mauri que queria esperar para espreitar um contra-ataque e matar o jogo. O Batata que mudou a característica do time para bloquear o contra-ataque. O jogo ficou muito jogado na meia cancha, mas foi um jogo bacana. Eu acho que campeão e vice-campeão com méritos. E hoje à noite, na Festa dos Campeões, um grande abraço para você, amigo ligado na TV Áfia. Essa é a conferência de imprensa da campeã e vice-campeã, categoria Diamond, atletas acima de 60 anos. Copa Dominicana 2016.